Podemos começar então. Boa tarde a todos. Neste momento de crise, cabe a nós, servidores públicos, atuar na linha de frente à pandemia, em áreas como saúde, assistência social, segurança pública e outras. Para abordar o tema serviço público e pandemia, em seus diversos aspectos econômicos, políticos, sociais e até sindicais, a seção regional do Sinal Rio Grande do Sul convidou o professor jornalista Juremir Machado da Silva para um debate com os servidores do Banco Central do Brasil. Aqui representados pelos colegas Celso de Barros, Laura Tupinambá e Maria Juliana, e também pelo nosso colega Paulo Lino Gonçalves, atual presidente do Sinal Nacional, que fará a mediação do debate. Agradeço antecipadamente pela participação de todos e passo de imediato a palavra para o Paulo Lino para a apresentação da webinar. É contigo, Paulo. Boa tarde a todos que estão acompanhando esse webinar. Boa tarde aos nossos convidados para o debate. Eu queria agradecer ao Conselho Regional do Sinal de Porto Alegre, em nome do seu presidente, o Larry Duarte, pelo convite que me fizeram para ser o mediador desse webinar, que vai debater um tema por demais importante neste momento, que é serviço público e pandemia, aspectos econômicos e sociais. O momento é de enorme preocupação, né? Com números que impressionam e entristecem a todos nós. Quase 10 milhões de infectados e quase 500 mil mortes espalhadas pelo mundo, sendo que no Brasil já passamos de 1 milhão de infectados e de 50 mil mortes. Porém, além desse colapso na saúde pública, o mundo e o Brasil vivem também um colapso econômico. O necessário isolamento social adotado em quase todo o mundo, de forma mais ou menos radical, trouxe como consequência a diminuição a quase zero das atividades que propulsionam a economia dos países. No Brasil, por exemplo, a expectativa do Banco Central para 2020 é de uma redução de 6,4% no PIB, o Produto Interno Bruto. E indo além, uma nova ordem social, uma nova ordem cultural estão sendo construídas, pois as formas de comunicação e de interação entre as pessoas foram adaptadas a esta realidade de distanciamento social. Com a intenção de debater todas essas vertentes que o Sinal Porto Alegre promove esse webinar e trouxe como convidados o jornalista Juremir Machado, formado em jornalismo e história pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutor em sociologia pela Universidade de Paris 5, jornalista, escritor e professor universitário, atualmente pode ser acompanhado no jornal Correio do Povo e na Rádio Guaíba. A nossa colega Laura Soares Tupinambá, lotada em Belém, graduada em odontologia e especialista em saúde coletiva pela Universidade Federal do Pará e em economia e gestão em saúde pela Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Mestre em Gestão e Serviços em Saúde pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e pesquisadora no Grupo de Estudo e Pesquisa na Atenção Primária em Saúde na Amazônia. A nossa colega também, Maria Juliana Fabres, lotada em Porto Alegre, doutora em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o nosso colega Celso Fernando Rocha de Barros, lotado no Rio de Janeiro, formado em Ciência Política pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e com um doutorado em Sociologia na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Este webinar está sendo transmitido pela plataforma Zoom e no YouTube do Sinal, o canal Apito TV. Participe com a sua audiência e suas perguntas. Aquelas que não puderem ser respondidas ao vivo serão encaminhadas aos nossos debatedores para a posterior resposta. Boa tarde aos convidados e começa esta primeira rodada pelo jornalista Juremir Machado para que explore o tema Serviço Público e Pandemia, aspectos econômicos e sociais, sob o ponto de vista de um homem de imprensa que acompanha esse momento com todas as suas implicações. Juremir, por favor, boa tarde, por favor. Boa tarde, Paulo. É um grande prazer estar com vocês. Obrigado aos organizadores pelo convite. É um momento importante das nossas vidas. Nós estamos cheios de perguntas
e temos poucas respostas. Eu peço desculpas a todos se a minha voz falhar um pouco, porque nos últimos tempos eu tenho tido muito problema de voz, agora já melhorou um pouco. É preciso dizer, para que todos saibam o contexto, lá no final de março, no início da pandemia no Brasil, eu contraí o vírus, fiquei hospitalizado durante 6 dias e de lá para cá tem sido uma recuperação, às vezes lenta, em função de pequenas sequelas. A voz foi um problema. Fiquei quase um mês sem falar, inclusive afastado dos programas de rádio nos quais eu trabalho aqui em Porto Alegre. Que eu gostaria de dizer. Acho que o vírus, o coronavírus, nos trouxe uma espécie curiosa, paradoxal, de despertar para a importância do Estado e do serviço público. Nós vínhamos, ao longo do tempo, recebendo um bombardeio de opiniões e de práticas políticas, todas voltadas para a diminuição do Estado. Era o momento em que o próprio ministro Paulo Guedes parecia que ia triunfar com suas ideias da escola de Chicago, um tanto requentadas. De repente, fomos atropelados por esse inimigo invisível e as coisas começaram a ser repensadas. Não creio que seja, digamos, a consequência positiva, porque me parece que seria melhor chegar a uma conclusão como essa sem tanto sofrimento. Outro dia, vendo na televisão a notícia sobre aquele americano que passou 62 dias hospitalizado, conseguiu escapar, sobreviver, mas em casa recebeu a conta do hospital de $1 milhão. Eu fiquei pensando, como muita gente, sobre a importância do SUS, do Sistema Único de Saúde brasileiro. Tão criticado às vezes, injustamente, e tão necessário. Claro, com suas falhas, com sua falta de recurso, com suas vulnerabilidades, mas, ainda assim, decisivo. Sem o SUS, como nós, brasileiros, de maneira geral, enfrentaríamos essa pandemia? Então, a primeira conclusão que eu tiro é que o Estado e o serviço público são mais fundamentais do que nunca. É claro que nós estamos atravessando um período no Brasil muito complicado, como se diz, com 3 crises: a crise sanitária, a crise política e a crise econômica. E essas 3 crises se retroalimentam. Nós podíamos, pelo menos, fazer a economia de uma crise. Não precisaríamos da crise política, não precisaríamos do conflito entre os poderes. Mas como explicar isso ao presidente da República e aos seus seguidores? Nesse sentido, agravamos a nossa crise global. O que a gente vê no dia a dia é uma espécie de confronto entre a tentativa de mostrar o que está acontecendo, por exemplo, via jornalismo,
e os desejos do governo de minimizar a pandemia, manipulando os números. Outro dia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, naquele seu discurso, num ato de campanha, disse que o melhor para diminuir o número de infectados era parar de testar. Depois, ele, através da sua assessoria, disse que tinha sido uma brincadeira. Mas, no fundo, é isso que ele pensa. E é isso também que pensa o governo brasileiro. Que o melhor para o país seria esconder o tamanho da tragédia, que, como sabemos, está subnotificada. O número de infectados, o número de mortos, certamente é maior. Há muitos problemas para fazer a contagem correta. Havia, no início, quem fizesse previsões um tanto idealistas que não se confirmaram, obviamente, como o gaúcho Osmar Terra, médico, que previu que a Covid mataria menos do que a SARS. E, evidentemente, não foi assim. Temos visto cotidianamente a chamada mídia, especialmente a Rede Globo, mostrando de maneira avassaladora a tragédia em todas as suas cores mais tristes. E temos visto cada vez mais o governo federal tentando se separar da crise, com o ministro da Saúde interino, um general que não tem conhecimentos especializados em medicina, e situações que beiram ao absurdo. Por exemplo, ministros da Saúde médicos demitidos ou que se demitem por não concordar com a obsessão do presidente da República de receitar cloroquina. Todo mundo queria que a cloroquina fosse eficaz. Eu tomei cloroquina. Não sei se me ajudou, me prejudicar não prejudicou, mas todo mundo queria e quer que apareça um remédio que, em 3 dias, resolva o problema. Só que ele não apareceu ainda. O que tem mesmo aparecido, o que se tem mesmo notado, é o absoluto descompasso entre o papel do governo federal e o papel dos estados e dos municípios. Por sorte, o Supremo Tribunal Federal deu aos governadores e prefeitos o papel principal na decisão sobre estratégias de restrição e de combate à pandemia. O que gerou uma situação bizarra. O presidente da República ficou sem partes dos seus poderes. E, a bem da verdade, o Ministério da Saúde não conta para muita coisa. Sim, o governo tem o papel de distribuir recursos, mas não tem o papel de adotar estratégias, porque essas estratégias precisam passar pelo crivo dos governadores e prefeitos, para a nossa sorte. Mas, quando a gente olha outros países, onde as coisas funcionaram melhor, por exemplo, a Alemanha, ainda que agora, com a abertura geral, tem um certo retrocesso, quando a gente olha a Alemanha, a gente vê que teve um comando central, uma unificação de estratégias, com margens de manobra regionais, mas que havia uma ação coordenada com uma certa unificação. Por toda parte foi um pouco assim. Na França, na Itália. Aqui não. Então nós temos, às vezes, a sensação de estarmos perdidos. O presidente
faz tudo o que a gente sabe que faz, é um negacionista, vai a aglomerações, não usa máscara, passa o mau exemplo. Os governadores, muitos, têm adotado as medidas mais adequadas, que se resumem, no fundo, a fazer tudo para diminuir a circulação de pessoas, porque não havendo vacina nem remédio, é o que resta. Mas esses governadores passaram a enfrentar uma certa rebelião de prefeitos. Aqui no Rio Grande do Sul isso tem acontecido. Muitas cidades não querendo respeitar o sistema de bandeiras estabelecido pelo governo do Estado. O município passa a bandeira vermelha, que implica mais restrições, e não aceita, vai à justiça, rebela-se, porque há pressão do setor produtivo querendo abrir sob a alegação de que sem a abertura a economia vai quebrar. Então, estamos nesse momento entre a necessidade de preservação da vida, que parece um valor absoluto, e a questão da preservação da economia. De certo modo, não há muito espaço para discussão. O que cabe fazer? Manter as pessoas em casa, preservar a vida com a proteção do Estado. É um momento em que só parece existir uma saída. O Estado garantir às pessoas, especialmente aos mais vulneráveis, as condições de sobrevivência com algum grau de isolamento. Estado que deve proteger também as pequenas empresas, os pequenos empresários, com linhas de crédito, com todo tipo de ajuda. Tem acontecido um pouco, mas de maneira muito lenta, errática, confusa. A gente tem visto nesse auxílio emergencial. Pessoas que precisam não recebem. Tem muita fraude e tem especialmente lentidão. Muita lentidão, o que deixa pessoas necessitadas no mais profundo desamparo. Eu que sou jornalista e que trabalho também como professor, fazendo crítica de mídia, e que muitas vezes critico a mídia de modo geral, até com uma certa severidade, acho hoje que a imprensa brasileira, em geral, está fazendo o seu papel. Informando, cobrando, não todos, mas uma boa parte. Informando, cobrando, criticando e, principalmente, mostrando os acontecimentos. Acho até que isso deu uma nova importância, por exemplo, ao telejornalismo. O Jornal Nacional assumiu uma nova postura e hoje as pessoas novamente parece que param para ver o Jornal Nacional. Por quê? Porque nós precisamos nos deparar com o que estamos vivendo. Porto Alegre, por exemplo, nos últimos dias tem passado por um aumento do número de casos, com a diminuição das possibilidades, das capacidades hospitalares, e é preciso parar. Agora, como convencer as pessoas de que elas devem dar uma contribuição fundamental para isso? Porque, por mais que o Estado faça, bom, o Estado pode multar, o Estado pode prender, mas o que é fundamental mesmo é a contribuição, a colaboração de cada um. E nós temos visto que alguns brasileiros, para ficar no Brasil, parecem se sentir invulneráveis, como se eles fossem inatingíveis pelo vírus. Isso vai desde as celebridades como o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, que foi fotografado jogando um futebolzinho na praia no Rio de Janeiro, até as pessoas anônimas que fazem as suas festas. Então, eu queria concluir essa minha primeira fala dizendo o seguinte: eu me sinto um pouco... qual é a palavra que eu vou usar? Eu me sinto um pouco deprimido diante da nossa incapacidade de tomar atitudes cooperativas para enfrentar um perigo avassalador que alguns continuam
ou relativizando ou negando. Não vejo, assim, como quem olha os dados, lê muita coisa na imprensa, não vejo a saída chegando tão rápido. A única esperança, a meu ver, é a vacina. Será que teremos vacina até o fim do ano? Será que a vacina vai ser eficaz? Por quanto tempo ela vai imunizar? Eu tive a doença, eu tenho anticorpos. Eu poderia me dizer, bem, a minha situação agora é confortável, eu estou imune. Mas eu estou imune por quanto tempo? As últimas especulações científicas dizem que a partir de 3 meses os anticorpos diminuem muito rapidamente. Então, bom, parece que existe um outro tipo de proteção, a chamada proteção celular. Mas por quanto tempo realmente estamos protegidos? Tudo isso só traz inquietação. Eu acho que vamos passando do medo do vírus, à ansiedade, à depressão, à crise econômica, tudo isso no meio de uma crise política sem precedentes. Como vai terminar? Quando vai terminar? São as perguntas que nós nos fazemos todos os dias. Então é isso que eu queria dizer para começar. Obrigado, Jeremias. Dando sequência, vou pedir para que a nossa colega, diretamente de Belém, Laura Tupinambá, que tem se notificado pelo levantamento de dados sobre a pandemia, mais especificamente nas regionais onde há sedes do Banco Central, que faça a abordagem do tema Serviço Público e Pandemia, Aspectos Econômicos e Sociais, principalmente sob o ponto de vista da saúde pública. Laura, por favor. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Gostaria primeiro de agradecer, mais uma vez, ao convite feito pelo Sinal, especialmente o Sinal do Rio Grande do Sul. Gostei muito de receber a ligação do Larry convidando e topei o desafio. Agradecer aos colegas que estão aqui, que parece um time muito bom, né, bem diversificado. Jeremias, os colegas do Banco Juliana, Paulino, Celso. E fazer uma abertura um pouco leve aqui, dizendo que eu gosto muito do Rio Grande do Sul. Já estava programada uma viagem de carro de Belém para o Rio Grande do Sul em setembro, que não irá ocorrer, terá que ser adiada, mas eu gosto muito do Rio Grande do Sul. Então, aliviado um pouco o clima, vamos falar sobre pandemia. Como temos colegas sociólogos, economistas, eu vou me ater à área da saúde, ok? Vou passar um pouco de forma superficial e depois, se tiverem perguntas, eu me coloco à disposição. Então, primeiro o termo pandemia. Eu já ouvi alguns colegas falarem pandemia mundial. O termo correto é pandemia. Pandemia significa que essa doença está com casos muito acima do que é esperado. Já atingiu vários países, vários continentes. Então, pandemia já quer dizer que tomou conta do globo, do planeta, tá? E o que seria, então, o coronavírus que causa esta doença corrente. Não é um vírus, uma família nova de vírus. Esse é o novo coronavírus, por isso que falam assim. Eles chamam de SARS-CoV-2. E esse novo coronavírus causa a Covid-19, porque ela foi detectada primeiramente em dezembro na China, por isso que é a Covid-19. Por que ele é diferente da última pandemia que aconteceu, que foi H1N1, que aconteceu em 2009? Porque o contágio e a letalidade da Covid-19 são bem maiores que a H1N1, certo? O impacto, por causa disso, no sistema de saúde, tanto público quanto privado, é muito mais intenso. Tanto pelo tempo de internação das pessoas que são acometidas pela Covid, porque a Covid-19 atinge mais os idosos, os doentes crônicos, do que a H1N1, que ela predominantemente atingiu não idosos, né? Como foi falado pelo Jeremias, não há ainda um tratamento eficaz comprovado, há bastante especulação, mas não tem ainda um tratamento eficaz comprovado, não há vacina ainda em uso que funcione.
Então, quando não tem tratamento eficaz, não tem vacina, a solução é o distanciamento. Distanciamento social, a gente fala muito, mas às vezes é questionável, porque algumas pessoas dizem que distanciamento social já há entre as classes sociais, né? Mas a gente pode utilizar o termo distanciamento social, mesmo assim, apesar da gente ter uma ideia de que a Covid-19 vai atingir mais fortemente as classes menos favorecidas, por vários aspectos, como saneamento, água, ter produtos de higiene para fazer, a correta limpeza das mãos. Então, mas a gente vai continuar chamando de distanciamento social para facilitar. No contexto brasileiro, eu vi até ontem os dados do Ministério da Saúde, nós estamos próximos a 1.200.000 casos no Brasil, oficialmente, né? Há uma perspectiva de estudo, de pesquisa, que seria 10 vezes mais, seriam 12 milhões de brasileiros atingidos. E todo o resto da população estaria suscetível à Covid-19. E aí a gente pergunta, tem sido muito questionado nos últimos dias, se quem já ficou doente realmente está imune. Porque alguns colegas estão fazendo o exame de IgG para detectar se já tem anticorpos após 20 dias, 30 dias, e está dando como não reagente. Então, talvez nem todo mundo que tenha sido atingido pela Covid esteja imune. E aí, por isso, casos de reinfecção, vamos dizer assim. A gente não vai dizer que ela foi reinfectada pelo vírus, mas que a doença agravou, porque ela ainda não tinha os anticorpos. No Rio Grande do Sul, até agora tem 22.000 casos confirmados pelo governo do estado, mas até agora só 980 em média, eu acho que eu vi isso até sábado, 980 pessoas em cada 100.000 pessoas são testadas no Rio Grande do Sul. Então, não se tem ideia da subnotificação no Rio Grande do Sul. No Brasil, a gente já tem mais de 53.000 óbitos. No Rio Grande do Sul, 500 óbitos até ontem, que eu vi. Aí tem um detalhe, muitos óbitos estão ocorrendo pelo que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. A pessoa internada com um quadro que ela pode ter pneumonia, pode ter tosse, pode ter febre, mas não foi feito teste. Então, o motivo da internação dela aparece como o termo que falam CISRAG, síndrome respiratória aguda grave. E tem muitos óbitos também registrados como CISRAG. Coincidências ou não, as unidades federativas que tiveram muito crescimento de internação e óbito por CISRAG e não por Covid, são as unidades federativas que menos testam as pessoas. Então, o acompanhamento da internação e óbito pelas síndromes respiratórias agudas graves pode ser um forte indicativo da subnotificação, porque é difícil perceber a realidade, já que a gente testa muito pouco. Das pessoas ainda que não ficaram doentes, a gente tem expectativa, uma expectativa ruim, de que 16 a 20% pode precisar de atendimento de saúde, e desde que vão precisar de atendimento de saúde, cerca de 5% pode precisar de respiradores. Né? Então, como tem evoluído no país? A Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, divide o Brasil em 4 regiões. Não são em 5 regiões administrativas, são em 4 regiões. A região 1, que seria a região norte, com exceção do Tocantins, foi a atingida primeiro. Né? No momento, ela está com baixa, parece que de 4% de casos novos. O Nordeste, a região 2 seria o Nordeste, com exceção do Maranhão, mas incluindo Espírito Santo e Rio de Janeiro. Que já passou pelo pior da primeira onda, a gente pode dizer assim, né? Porque pode ocorrer com a flexibilização a segunda onda. A região 3 seria o Centro-Oeste, incluindo o Tocantins e o Maranhão, que é a região que, no momento, o Centro-Oeste sozinho, ele está com o maior número de casos novos
da semana epidemiológica 24 para 25, hoje nós estamos na 26, mas da 24 para 25, mais de 90% de aumento nos casos novos. E a região 4, que é a região sul do país, incluindo Minas Gerais e São Paulo, aqui está incluído o Rio Grande do Sul, segundo o Wanderson Oliveira, que é o antigo secretário nacional de vigilância, é a região que reflete a curva epidêmica do país. Então, isso em relação às doenças respiratórias. Então, em relação às doenças respiratórias que vêm sendo acompanhadas há muitos anos, a região 4, que é Sul, Minas Gerais e São Paulo, é o que reflete a curva do país da situação respiratória. A apreensão muito grande, porque está chegando o inverno no Sul, a flexibilização ocorreu agora, no momento em que está chegando os casos novos, o que pode ser um alento é que o Sul tem uma estrutura melhor de saúde em relação às outras regiões do país. Mas, de um modo geral, o sistema de saúde brasileiro, ao meu ver, está atuando muito bem, poderia ser pior, mas daqui a pouco eu falo um pouco disso. Eu queria falar também um pouco da experiência do Pará, aqui eu residi no estado do Pará. Posso dizer que é um sistema de saúde frágil, tanto público quanto privado. Os leitos de UTI eram insuficientes e continuam insuficientes, mas no início da pandemia eram 200 leitos, passou para 700 leitos de UTI apenas, uma população de 8.600.000. Muitas pessoas na capital ficaram doentes ao mesmo tempo, então a gente não conseguia comprar medicamentos na farmácia. Faltava, por exemplo, paracetamol, faltava azitromicina, faltavam medicamentos básicos na farmácia, porque a procura era enorme. Dificuldade para a compra de respiradores, de medicamentos para os sistemas de saúde, público e privado. E até então começou a mudar um pouco esse cenário, quando mudou a forma de atender, mudou aquele formato de procure o hospital só se você estiver em caso grave, para procure nos primeiros sintomas. A partir dessa mudança, a gente percebeu que mudou muito. E, no momento, a gente tem muitos casos novos, mas óbitos bem menos. Isso deve ser também porque estão fazendo mais testes rápidos, né? Mas os casos no interior estão aumentando e os casos no interior refletem muito na capital, porque utilizam o sistema de saúde presente na capital. Falando um pouco no contexto do Banco Central, a minha preocupação são as áreas confinadas do Banco Central, especialmente as áreas do meio circulante, do Departamento de Segurança, áreas que você fica isolado e não tem como arejar, que me mostraram ainda agora, compartilharam um comunicado que saiu do Ministério da Economia sobre volta ao trabalho seguro, né? Esse termo seguro me pareceu um pouco interessante, para não dar outra determinação. Mas como voltar ao trabalho de forma segura? Nós temos muitos idosos na ativa do Banco Central, que são do grupo de risco. Como seria o acompanhamento, então, das pessoas que estão trabalhando lá com os primeiros sintomas de gripe? O banco, no momento, diz que essas pessoas devem ser afastadas, mas a gente tem que pensar também nos assintomáticos. De qualquer forma, o banco incentivou a vacinação para a gente diminuir a co-infecção de influenza e H1N1, que isso pode acontecer no sul do país, que é a co-circulação ao mesmo tempo de influenza e H1N1. E a gente espera que o banco continue respondendo com esse distanciamento, o quanto for preciso e possível, para que a gente consiga trabalhar com tranquilidade, né? Então, já passei até, estourei um pouquinho do meu tempo, mas eu gostaria novamente de agradecer o convite e fico aqui à disposição para continuar trocando alguma ideia ou tirar dúvida de alguém. Obrigada. Obrigado, Laura. Seguindo os nossos convidados, a colega Juliana Fabres, para falar sobre serviço público e pandemia, principalmente a partir sob o ponto de vista dos aspectos econômicos. Juliana, por favor. Obrigada, Paulo. Oi, gente, boa tarde a todos. Dentro das 3 crises que o Jurimir mencionou, eu fiquei de trazer aqui para a nossa conversa a crise econômica, ou quais os impactos econômicos dessa pandemia.
Primeiro, acho que tem que deixar bem claro que a crise de saúde ela é uma crise gravíssima, então não existe dúvida de que a gente deve tratar a saúde das pessoas. Com isso, eu afasto qualquer escolha entre saúde e economia, não quero entrar nessa seara. Dito isso, então, e abordando o meu assunto, sobre a crise econômica, eu tenho 3 coisas a dizer: profunda, generalizada e prolongada. Tá? Ou seja, essa pandemia, ela trouxe uma queda muito forte na produção e na demanda agregada, que ela veio por redução de renda, por redução da mobilidade das pessoas, de mudança de padrão de consumo, e também pela incerteza, pelo medo das pessoas do que pode vir a ser o futuro, de quando ela vai ser prolongada. Isso faz com que aquelas pessoas que possam estejam aumentando a sua poupança. Tudo isso, essa retração muito intensa, ela teve efeitos muito ruins sobre emprego e sobre renda das famílias. Mas antes assim da gente entrar para ver quão feia está a coisa, eu queria lembrar que o Brasil pré-pandemia, ele não estava exatamente surtando numa onda de crescimento econômico. A gente passou pela recessão de 2015 e 2016, e nos anos seguintes o PIB cresceu a uma taxa próxima de 1% ao ano, 1,3% em 2007 e 2018, e 1,1% em 2019. Então, essa era a situação, com um diagnóstico de ociosidade nos fatores de produção, que para a gente pode ficar bem fácil de visualizar na taxa de desemprego. Nós saímos de uma taxa de desemprego de 6,5% no final de 2014 e fechamos 2019 com 11% de desemprego. Tá? Além disso, a gente tem tínhamos e temos o teto de gastos, que prevê que os gastos do governo num determinado ano são os gastos do ano anterior corrigidos pela inflação. E isso limita muito a capacidade de atuação de investimentos do Estado. Né? Então, essa era a situação, o contexto do Brasil quando o coronavírus nos pegou. Ou seja, agregamos a esse cenário, que já não era um cenário rosa, um fator externo gravíssimo, que, como a Laura referiu, né, um contágio muito alto e letalidade também, que fez com que os consumidores parassem de consumir, ou consumissem bem menos, e os produtores parassem de produzir, ou produzissem bem menos. Né? Com isso, em março ainda, o índice de atividade, que é calculado pelo Banco Central, que é mais ou menos uma medida da economia, ele caiu 6,7% em março, em relação a fevereiro, lembrando que março, a primeira quinzena, ainda estava numa certa normalidade. E em abril, esse mesmo índice ele caiu 9,7% sobre o índice de março. Tá? Somando a isso, já temos um resultado do primeiro trimestre do PIB, divulgado pelo IBGE, calculado e divulgado pelo IBGE, que já apontava a queda de 1,5% no trimestre, sendo que o primeiro trimestre de 2020, ele pega, como eu já falei, uns 15 dias aí da pandemia. Né? Quando a gente passa para ver os setores, a gente então conclui pela generalização, disseminação em todos os setores desse recuo. Tá? Por exemplo, o comércio caiu, se a gente compara abril com fevereiro, ele caiu cerca de 30%. E essa queda só não foi maior porque a gente teve uma alta, principalmente em março, né, no consumo de alimentos, que foi quando as pessoas ou estocaram, ou mesmo quando transferiram, né, consumo de restaurantes para consumo de supermercados, hipermercados. Então, se compara abril com fevereiro, esse segmento ainda sobe um pouquinho. Mas se a gente olha, por exemplo, para vestuário e calçados, a queda foi próxima de 80%. Né? Nos serviços, a mesma coisa. Os serviços prestados às famílias caiu mais de 60%, né? Que aí os prestados às famílias, a gente pode pensar em cabeleireiro, todos esses serviços pessoais,
e também os serviços de alojamento e alimentação, né, que são hotéis e restaurantes, que realmente as receitas desses segmentos, elas praticamente foram zeradas no mês de abril. Assim como o transporte aéreo. Né? Comparando o transporte aéreo, o volume de serviços em abril com fevereiro, o recuo foi em torno de 80%. Tá? Então, isso a parte digamos, da demanda. Na produção industrial, isso não foi diferente. Quase todos os segmentos, quase todas as atividades industriais, elas recuaram, principalmente a indústria de transformação, já que a indústria extrativa ela não tem uma vinculação tão próxima assim com a questão da pandemia, ou tão imediata, pelo menos, né? E a produção ela caiu 25%. Tá? Só que a gente tem que se dar conta que a indústria, no final do ano passado, ela já não estava muito próspera, ela não estava com esse vigor todo, né? Nós encerramos 2019 com um índice de utilização da capacidade instalada em torno de 78%, o que indica uma ociosidade do setor. Então, em cima disso, nós recuamos 25%. E esse recuo foi muito forte. A produção de veículos, por exemplo, ela praticamente foi zerada. Né? Aqui eu quero fazer um parêntese que tem a ver com a Covid, que é para falar do segmento de alimentação. Né? Foi um segmento que não recuou, um segmento industrial, mas nem é isso que eu quero falar. Eu quero falar que esse segmento ele tem uma parte dele, que é uma parte considerável, que é a de abate e processamento de carne, né? Que são os frigoríficos, e que foram identificados, estão sendo identificados como focos de contágio da Covid-19. Né? Isso porque, por características do setor, né, as pessoas trabalham próximas, a temperatura tem que ser, não pode ter muita circulação de ar para a temperatura ficar baixa por conservação de alimentos, porque também emprega muita mão de obra e busca essa mão de obra não só no município do frigorífico, mas em municípios vizinhos, porque tem áreas comuns para descanso, refeitórios. Então, essas questões fizeram com que os frigoríficos fossem identificados como focos. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos fechados, inclusive, pela Justiça, por algum tempo, até que eu fizesse um termo de um TAC, né? Para mudar os procedimentos e aumentar o distanciamento e evitar esse contágio. Tá? Isso não foi uma característica só do Brasil, nem do Rio Grande do Sul, nem só do Brasil. Para o Brasil, a nossa colega de Curitiba fez uma nota, Vanderleia Centenário, fez uma nota sobre a evolução dessa pandemia em alguns desses frigoríficos. Tá? Mas isso não é uma característica no Brasil, nos Estados Unidos também isso foi verificado, na Alemanha, na semana passada, foi fechado o maior frigorífico daquele país. Então, só para fazer esse parênteses aí, numa das áreas que estava crescendo durante a pandemia. Né? Voltando, então, para os impactos, e aí a gente vai ver que todo esse recuo das atividades, ele bateu direto no mercado de trabalho, e a gente pode ver isso de várias formas. Né? A taxa de desemprego, que eu falei que era 11%, ela passou para 12,6%, isso em abril. Tá? E isso indica, são quase 13 milhões de pessoas desocupadas. Tá? E esse número só não é maior porque muitos deixaram de procurar emprego. Então, quando o IBGE faz essa pesquisa, ele pergunta se tu estás procurando emprego, né? Se tu procuraste emprego nessa semana ou no mês de referência. Né? Então, muitos, durante a pandemia, eles deixaram a força de trabalho, ou por medo da doença, da contaminação, ou por achar que não iam conseguir emprego, já que está havendo tantas demissões. Né? Então, só no segmento de carteira assinada, no mercado formal, que a gente chama, que não é o mais afetado pela pandemia, o mais afetado é o informal, conta própria ou sem carteira, mas no mercado formal,
foram mais de 1 milhão de demissões entre março e abril. 1 milhão de trabalhadores que perderam emprego, março e abril. Tá? Um dado mais atualizado, então, até maio, quer dizer, no mês de maio, foram 960 mil pedidos de seguro-desemprego. 960 mil. 330 mil a mais do que em maio do ano passado. Tá? Então, são números assim terríveis. Além disso, o IBGE divulgou ontem uma pesquisa, que é a PNAD Covid, que está lá, pode ser consultada, e que dá conta de que são cerca de 25 milhões de pessoas que gostariam de estar empregados, mas que não estão na força de trabalho. Ou seja, elas não estão nem sendo consideradas como desempregadas. Tá? Então, esse é o panorama econômico atual que a gente tem, que é um panorama terrível, uma situação muito grave, mas aí, então, entrando bem na questão da nossa conversa hoje, eu acho que ela nos traz uma lição importante, que é sobre a importância do Estado. Né? A gente sabe que não tem mão invisível que vá dar resultado, que vá dar jeito nisso, sem um custo social gigantesco, e que nenhum governo quer assumir, não só no Brasil, como outros países estão gastando muito. Né? Então, a importância do Estado em duas questões. Primeiro, como mitigador da crise, e, num segundo momento, como indutor de investimentos que a gente vai precisar quando acabar a pandemia, ou no novo normal, ou com vacina, quando a gente começar a reconstruir isso. Tá? Então, só para a gente ficar na primeira das funções do Estado, e aqui só outro parênteses, estou me referindo às funções econômicas do Estado agora, porque existe a função na área de saúde, que seria o governo dar uma orientação única de combate à pandemia, que é o que não vem sendo feito pelos governos estaduais e municipais, mas o governo federal não assumiu nessa questão. Então, fechando parênteses, voltando para a parte da economia, para diminuir o impacto da crise, no Brasil, o governo deve usar entre 5% e 7% do PIB. Tá? A gente tem na página da Secretaria do Tesouro Nacional, existe um acompanhamento dos recursos, e lá hoje, se a gente consulta, são programas de 404 bilhões e 200 milhões de reais que vão ser investidos, tá? E cerca de 182 bilhões já teriam sido aportados, né? Que existia uma crítica à velocidade de gasto desses recursos que já estavam previstos, mas hoje nós temos um percentual em torno de 45%. Tá? Que são recursos que vão ser usados para diminuir o efeito da crise. Né? E o principal programa, que é o que eu gostaria de comentar um pouquinho, apesar de aceitar as críticas feitas pelo Juremir, é o auxílio emergencial. Né? Pelo alcance dele, são cerca de 152 bilhões que estão sendo previstos, né, para um número estimado em torno de 75 milhões de pessoas, né, e pelo fato de que ele atinge um segmento da população que é o menos, é o mais vulnerável, é o menos protegido. Né? Então, isso é aquele pagamento que a gente ouve, são as 3 parcelas de R$600, via de regra, né? Sendo que a terceira parcela começou a ser paga para quem recebe Bolsa Família. Então, o que eu queria dizer sobre isso, assim, e já encaminhando para o final, é que esse valor, essas pessoas que estão recebendo esse dinheiro está voltando para consumo. Então, isso está sustentando essas pessoas, mas também está sustentando parte da economia e também está gerando receitas para estados e municípios. Então, é isso que a gente deve ter presente. Né? Essas pessoas não estão comendo o dinheiro que estão ganhando. Elas estão comprando coisas, elas estão indo no mercado, estão gastando e fazendo, ainda que lentamente, a roda girar, ou pelo menos
não parar. Tá? Com isso, eu encerro dizendo que, torcendo, na verdade, para que esse auxílio emergencial seja estendido, pelo menos aí até o fim do estado de calamidade, que seria até o final de 2020. É isso, obrigada, gente. Obrigado, Juliana. Para completar a primeira rodada dos nossos convidados, peço ao colega Celso de Barros, do Rio de Janeiro, para pontuar sobre o tema Serviço Público e Pandemia, aspectos econômicos e sociais, sob o ponto de vista político e social que envolve esse terrível momento que estamos vivendo. Celso, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer ao convite do Sinal. É sempre um prazer conversar com vocês. O pessoal do Sinal sempre trabalha bem. Queria também agradecer aos colegas que participam, que mais uma vez refletem a excelente qualidade do material humano aqui da autarquia, e ao Juremir, que é sempre um prazer conversar com ele. Bom, eu acho que os colegas já delinearam o quadro geral, e o final da apresentação de Juliana fecha muito bem com o que eu tenho a dizer. Eu acho que a gente pode ver pelo menos tem duas manifestações claras que devem acontecer da pandemia na nossa vida política e tem consequência da nossa vida política sobre a nossa resposta da economia. As duas manifestações principais são as seguintes. Em primeiro lugar, é o que a Juliana falou, eu acho que o Juremir falou também. Com a epidemia, o discurso de que o Estado deve ser o mínimo possível morreu, pelo menos por essa geração. Ficou bastante claro que na hora do vamos ver, todo mundo precisou de dinheiro público. Não havia uma solução de mercado humanamente razoável para o problema da pandemia, que é um problema novo, que inclusive exige muita criatividade, muita inovação dos gestores sobre como lidar com ele, sobre que políticas públicas podem ser implementadas. No Banco Central, a gente viu muito a necessidade de ajustes que tiveram que ser feitos na gestão para se adequar ao teletrabalho, para se adequar a não ter mais contato com a instituição, enfim. E em outras áreas, essa questão é ainda muito mais ampla. Né? Basta dizer, em termos de economia, o que a gente está vendo agora, esse dinheiro que a Juliana descreveu bem, que a gente está botando na economia, é um fenômeno bastante novo. É bem diferente daquele estímulo econômico normal que a gente conhecia, porque a gente está dando dinheiro para as pessoas para ver se elas ficam em casa, assim, para mais ou menos parar a atividade, enquanto a pandemia não passa. O que é muito diferente do que a gente está acostumado a fazer, que é dar dinheiro para tentar fazer a economia rodar, porque, como bem disse a Juliana, será uma segunda fase, a gente vai ter que fazer isso eventualmente. Então, o setor público está diante de uma série de novos desafios que vão exigir muita criatividade dos diversos governos nacionais. E não há dúvida que esse caminho de revalorização do público, eu acho que é um caminho sem volta, pelo menos por essa geração. A gente não deve confiar demais na memória da sociedade, eventualmente o pessoal esquece isso, mas pelo menos o pessoal que viveu isso dificilmente vai esquecer que quem foi construir hospital de campanha na hora do vamos ver foram as autoridades públicas. Quem saiu correndo para tentar comprar vacina onde quer que dê para comprar, quem tentou fazer manobras para trazer respirador pela Etiópia para não ser confiscada pelo Trump, enfim, tudo isso foi feito por autoridades públicas, que eram os únicos agentes com quem a sociedade brasileira podia contar num momento de, como bem mostrou Juliana, extremamente aguda, né? Certamente a maior crise em muito tempo, talvez a maior crise da história. O Estado também voltou botando dinheiro na economia, como a gente viu, deve ser uma quantidade de dinheiro maior do que entrou na crise de 2008, que já foi uma enormidade. É uma dificuldade para o mundo que essa crise tenha vindo tão perto da de 2008, quer dizer, assim, não estava ainda, os Estados nacionais ainda não estavam plenamente recuperados do tanto de artilharia que foi gasto para combater a crise de 2008, mas não tem jeito, tem que fazer. Enfim, a gente tem toda uma plataforma de discussões que a gente está tendo que fazer sobre como agilizar a ação do setor público, certo? Então, por exemplo, a gente pensa muito na importância do setor público no combate à pandemia, nos médicos, enfermeiros e gestores de saúde que estão lá na ponta,
dando, às vezes, a vida por todos nós e que, enfim, naturalmente merecem todo o nosso respeito, e não só respeito, mas salário mais alto. Agora, também, a gente tem que pensar na inovação que vai ser necessária para a gente aumentar a nossa velocidade de resposta para crises futuras. Para, por exemplo, se a gente chegar à conclusão que precisa botar mais dinheiro na saúde, ser mais fácil apertar um botão no ministério, em algum ministério em Brasília, e esse dinheiro chegar na ponta. Porque isso deu errado na experiência brasileira dos últimos meses. O auxílio, por exemplo, que eu concordo com a Juliana, é extremamente necessário, e eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco, demorou para chegar. Assim, o auxílio demorou para ser liberado. E, em parte, pode ser incompetência desse governo, mas também você tem testemunhos de gente que trabalha em Brasília dizendo que havia empecilhos legais mesmo, tinha questões administrativas que precisavam ser cumpridas para você poder pegar esse dinheiro, botar esse dinheiro ali, liberar esse dinheiro, fazer esse dinheiro chegar na mão das pessoas. Então, a agenda de tornar essas velocidades de resposta maiores, de tornar os serviços públicos mais ágeis, certamente deve ser uma das grandes agendas do debate público dos próximos anos. A gente, inclusive, a pandemia foi um caso interessante de possibilidade de usar o fato de existirem vários países, vários estados nacionais, como experimento do que funciona e do que não funciona. A diferença de desempenho entre os países foi muito grande. Alguns países se saíram muito melhor do que outros no combate à pandemia. A gente sabe que o Brasil é um dos casos fracassados, a gente é um dos piores, uma das piores respostas à pandemia foi a nossa, mas a gente tem casos como a Nova Zelândia, que já está livre da pandemia, o pessoal já está na rua comemorando. A gente teve casos como o Vietnã, que teve um número de casos muito pequeno. Assim, a Argentina, nossa vizinha, tem, se não me eu não sei o número de ontem, mas há 3 dias atrás ela tinha menos mortos desde o começo da epidemia do que o Brasil está tendo por dia. Então, ficou claro que existem estados que funcionam melhor do que outros, assim, e que o nosso funcionou muito mal. E eu já vou falar um pouco sobre isso. Mas, antes disso, eu quero dizer uma outra consequência que deve ficar, é a ideia de uma renda básica, ou de uma renda mínima. Uma ideia de uma renda mínima bastante ampliada, pelo menos. A gente não sabe como isso vai ser implementado. Ontem saiu um artigo muito bom de pesquisadores, alguns são do IPEA, não sei se todos eram, sobre fazer um programa de transição entre o programa atual e o que seria uma renda mínima no futuro. Mas essa agenda já vinha vindo, e, aliás, o Brasil, deve-se dizer, é pioneiro nessa agenda, porque o Bolsa Família aqui é considerado um caso de sucesso em todos os estudos comparativos internacionais. Mas esses programas de transferência de renda direta, isso deve crescer com a pandemia, porque é um programa extremamente ágil e é um programa que pode ser muito bem, que pode chegar com alta taxa de sucesso em quem realmente precisa. Em um contexto em que vários dos empregos que estão sumindo talvez não voltem, talvez as empresas se adaptem a funcionar sem tantos funcionários, vai ter empresa que vai querer ficar no teletrabalho. Em um contexto desse, esse tipo de política social bastante arrojada, que foi o auxílio, isso talvez fique para sempre também, para sempre, tanto quanto as coisas são para sempre, mas, enfim, seja um legado dessa experiência. Talvez a gente tenha... vários países estão pensando nisso, e é possível que o modelo de política social seja repensado para valorizar mais esse tipo de coisa. Assim, eu acho que isso é uma tendência para ficar. Assim, há um ano atrás, quem discutia a renda básica era o Eduardo Suplicy e mais, talvez, 5 ou 10 acadêmicos no Brasil. E, atualmente, é difícil achar uma escola de pensamento que não esteja propondo alguma variante disso. Então, eu acho que esse é um outro legado. Além do reforço da necessidade do Estado, a necessidade de políticas de transferência de renda diretas. Eu acho que é um outro legado da crise que vai impactar a maneira como a gente vê o serviço público, como a gente vê a atuação do Estado. Agora, como eu disse, isso tudo tem um problema, que é o seguinte: ao mesmo tempo que a gente está tendo tudo isso que eu falei custa muito dinheiro, como a Juliana bem notou. O Estado se fortalecer custa dinheiro, e mesmo que seja necessário, e a ajuda à transferência de renda também custa dinheiro. O auxílio é caríssimo, certo? Ele tem que continuar, concordo inteiramente, tem que continuar até o fim da pandemia, pelo menos. Eu sou muito simpático à ideia de tentar converter ele progressivamente a uma coisa permanente, mas ele é caro.
É um negócio que custa dinheiro. Então, quando a gente sair da crise, a gente já vai ter uma percepção social e cultural mais favorável à atuação estatal, mas as finanças públicas provavelmente vão estar numa situação difícil. Então, a gente vai ter um desafio mesmo aí, que a gente vai ter que pensar novos modelos. Nada disso aconteceu até hoje, tudo isso é novo. Assim, a gente precisa de gente que olhe para essa situação e pense outras soluções, outras políticas para esses problemas. Agora, tudo isso que eu estou dizendo, como eu disse, há países e países diante da pandemia, né? Então, você tem a Alemanha, que é vizinha a mesma, uma distância pequena da Itália. A Itália foi um desastre, a Alemanha não foi. A Alemanha não conseguiu tanto conter contágio, etc., porque, enfim, todos os países ali estão... Mas a mortandade na Alemanha é incrivelmente mais baixa, né, do que em outros países europeus. O que prova que, basicamente, o Estado alemão foi mais eficiente. Assim como entre os países ultradesenvolvidos, tem uma diferença muito grande entre a Noruega, que fez o lockdown com eficiência, e a Suécia, que não fez e se deu mal. Vai dizer, a Suécia fez tudo certo em política social durante 100 anos e ninguém no Brasil quis copiar a Suécia. Quando finalmente a Suécia cometeu um erro, aqui no Brasil apareceu gente para defender a proposta da Suécia. Enfim, o que fica claro nessas experiências é o seguinte: países com política bem organizada, com a política bem organizada, se deram muito melhor do que países com a política desorganizada, do que países em crise política, do que países com instabilidade política. O que você tem de diferente entre os casos de sucesso e os casos de fracasso é a capacidade, por exemplo, do governo alemão de mobilizar as autoridades estaduais, as autoridades municipais, as autoridades de saúde, a política econômica, na mesma direção. Botar isso tudo para trabalhar contra a pandemia. Foi isso que foi feito na Nova Zelândia, foi isso que foi feito na Coreia do Sul, foi isso que foi feito na Alemanha, foi isso que foi feito em todos os países bem-sucedidos. E é muito clara a correlação entre os casos de fracasso e a incapacidade de fazer isso. E aí os casos realmente flagrantes são os 3 gigantes do continente americano, Brasil, México e Estados Unidos, cuja situação atual é um desastre por completa disfuncionalidade política. Quer dizer, a gente tem... no Brasil teve guerra entre o presidente e governadores no meio da pandemia. A gente está sem ministro da Saúde até hoje. A gente teve crises políticas seríssimas durante esse período. Nada disso trabalha a favor da saúde de ninguém. O presidente do México teve uma atuação, que também é um presidente populista, teve uma atuação muito ruim na crise. O Trump vai presidir sobre, provavelmente, eu espero que seja o maior fracasso de todos, porque se não for ele, somos nós. E cá entre nós, o Trump é muito mais vergonhoso, porque os Estados Unidos certamente teria dinheiro para fazer um combate arrojado contra a pandemia. E o número de mortos lá é um escândalo. Os Estados Unidos, inclusive, é um caso para a gente ter a noção de que esses modelos que os epidemiologistas mostraram no começo da pandemia e que o pessoal achou que era alarmismo, não era, não. Os números são aqueles mesmos. Num país que não tomou as providências possíveis, como os Estados Unidos, olha só qual é o número de mortos dos casos. É o que os modelos previam. Então, eu acho que no Brasil, o que a gente vai precisar realmente é uma pacificação política. A gente vai precisar que cada um tenha a sua opinião de como se obter isso na situação atual, mas eu acho que é completamente impossível que qualquer coisa que a Juliana propôs, ou que, enfim, que as outras pessoas antes propuseram, seja implementada se a situação política não se tornar minimamente funcional. Se a gente não voltar a ter governança, que a gente não tem. No momento, não há políticas públicas contra a epidemia. Mas a gente tem o auxílio, que, graças a Deus, passou lá no começo, com uma atuação muito forte do Congresso, mas é como eu disse, a gente não tem ministro da Saúde, já faz, 40 dias. Então, eu acho que essa crise mostrou, primeiro, que o Estado voltou para o centro da conversa. Segundo, que programas de transferência de renda vão mobilizar muita atenção dos especialistas nos próximos anos. Eu acho provável que alguma forma de ampliação do Bolsa Família ou de integração dele num quadro de programas mais ambiciosos, isso aí está no nosso horizonte, eu acho. Se esse governo não fizer, eu acho que o próximo faz, seja quem for. E eu acho que ficou claro, pela comparação entre os países, que é preciso ter uma política democrática de respeito institucional e com um mínimo de tolerância mútua e um mínimo de autocontenção entre os agentes, para você poder ter uma resposta adequada numa crise como essa. Essa crise é uma espécie
de seleção natural de sistemas políticos. O nosso não passou. Assim, a gente não conseguiu. O nosso presidente declarou guerra aos governadores no meio do negócio e aparentemente isso foi possível. Quer dizer, não havia nenhum mecanismo institucional que barrasse isso. As coisas deram errado. Assim, é bastante claro que a gente não passou no teste de estresse que a pandemia trouxe para as democracias do mundo. De modo que eu acho que assim, a gente vai, quando isso passar, a gente vai ter que ter uma conversa nacional grande sobre a maneira como o nosso país é governado. A gente vai ter que ter uma conversa nacional grande sobre o que foi a política brasileira nos últimos anos, sobre o nível de intolerância e autoritarismo que nós vivemos nesses últimos anos, porque não há a menor esperança do Brasil ou combater com eficácia a pandemia, e, aliás, uma questão que o Paulo tinha levantado no começo, sobre em que ponto nós estamos. Nós estamos muito mal, ainda vai piorar, assim, e nós não temos instrumentos para lidar com isso. O governo brasileiro desistiu, basicamente, e a gente vai continuar sofrendo por essa disfuncionalidade, e eu acho que é muito arriscado ser otimista com relação à política de reconstrução quando passar a crise, se a situação política também não chegar a um equilíbrio democrático e baseado no respeito às instituições. Obrigado, Celso. Recebemos algumas perguntas de participantes, eu vou fazê-las aos nossos convidados e peço que a gente seja breve nas respostas, já cumprimos 1h07 do webinar, então vamos ser breves nas respostas. Começo com o amigo Juremir. A pergunta é de Cláudio, é inegável que a ideologia do Estado mínimo está nua. Por outro lado, está acelerada a substituição dos serviços públicos pela prestação privada de serviços. Como enfrentar esta contradição do Estado brasileiro? Juremir, por favor. É uma excelente pergunta e eu acho até que, com certeza, os colegas são bem mais habilitados do que eu para a resposta. Mas o que eu noto é o seguinte, que havia uma narrativa sobre o Estado mínimo que era acompanhada pela ideia de terceirização. Eu não sei se com essa nova situação a terceirização continuará sendo apresentada como uma panaceia. É possível que reflua um pouco. De toda maneira, também esses discursos eles insistiam muito sobre um forte poder de fiscalização do Estado. O Estado terceirizaria certas atividades, mas seria capaz de fiscalizar o bom cumprimento dessas tarefas. Nós vimos agora ainda, está em discussão, a questão do Plano Nacional de Saneamento, e que passa pela ideia de privatização. Dado que o Brasil tem milhões de pessoas sem saneamento, então se delegaria a empresas privadas fazer esse trabalho, porque o Estado não teria a capacidade de dar conta. Caberia ao Estado a tal fiscalização. Eu creio que em algumas áreas não é adequado. E a população vai cada vez mais se dar conta disso. Mas nós vamos continuar esse embate entre essas perspectivas diferentes. Até porque, infelizmente, a memória não é o forte da sociedade. Então, quando se diz assim, tal coisa grave aconteceu, o mundo nunca mais será como antes, eu tendo a ficar um pouco cético. Eu me lembro que em 2001 se disse isso, depois dos atentados às Torres Gêmeas, que o mundo nunca mais seria o mesmo. A mídia gosta disso, eu sei, é do imaginário jornalístico. Mas o mundo continua sendo o mesmo, com as ambições, as disputas e, principalmente, com o primado do dinheiro sobre tudo. Eu tenho a impressão que, depois da pandemia,
Os que sobreviverem, em pouco tempo, voltarão às suas velhas práticas. Obrigado. Uma pergunta de Vladiciro ao Celso. Celso, é possível uma articulação institucional eficaz para o enfrentamento da pandemia e para a retomada da economia com o atual governo? Com as diretrizes do atual governo? Sim. Bom, isso naturalmente, cada um tem a sua opinião sobre o atual governo. Não é fácil. Não é fácil. A situação atual talvez seja a pior possível, que é a situação de um impasse, porque nem as instituições conseguem fazer o governo trabalhar, nem elas conseguem derrubar o governo. Então, a gente fica numa situação que a gente acaba ficando nessa situação em que o governo não faz nada diante da pandemia. Eu acho que assim, a situação do governo é muito instável diante das novas acusações, do fracasso da tentativa de escalada autoritária que vinha havendo recentemente. A gente vê que está uma semana, mais ou menos, em que eles estão tentando se reorganizar. E todos vamos torcer para que eles se reorganizem numa direção melhor, numa direção de mais respeito às instituições, de diálogo, e que eles chamem ministros mais qualificados, enfim. O histórico não é bom, mas a gente fica na torcida. De qualquer maneira, o que realmente, se vai ser esse governo ou não, isso é uma questão que vai ser decidida e não parece fácil. Não é fácil derrubar um governo sem rua e não dá para ninguém ir para a rua porque tem a pandemia. Então, enfim, isso é um impasse mesmo. Eu acho difícil que a gente não vai sair disso no curtíssimo prazo. Então, o que a gente tem que dar um jeito de viver com isso, pelo menos por algum tempo. Para a gente viver com isso por algum tempo, o que precisa acontecer é que as instituições, as Forças Armadas, os partidos políticos que apoiam o governo, precisam deixar claro que, olha só, o jogo que vai ter vai ser o jogo dentro das instituições, que é isso que não estava acontecendo. Não foi isso que aconteceu nos últimos meses. Se isso acontecer, aí a gente pode começar a conversar. Aí a gente pode chegar a pelo menos, alguns pactos de não agressão para que os governadores possam trabalhar. A gente pode voltar a ter discussões mais ou menos técnicas sobre a área econômica, enfim, que sempre tem um elemento político envolvido, mas, enfim, pelo menos que esse elemento político volte ao nível normal de policy making e tal, e não o nível de hiperpolitização que vem havido nos últimos tempos. Eu acho que, se você olhar o que o governo foi até agora, não é possível a gente fazer nada com o que o governo foi até agora. Agora, a gente não sabe se ele vai continuar sendo isso, a gente não sabe se ele não vai cair, enfim, a situação política é bastante instável, né? E bastante imprevisível. Quem disser que sabe o que vai acontecer está mentindo. Agora, o que me parece claro é o seguinte: para que essa crise seja superada, o governo vai ter que ser outra coisa. Ele vai ter que ser um governo democrático normal, como foi os governos dos nossos vizinhos aqui, que fizeram um bom trabalho no combate à pandemia. Porque, se você se comparar à Alemanha, alguém vai dizer, mas a Alemanha tem, sei lá, décadas de solidificação institucional, de amadurecimento democrático, enfim. Pode ser. Agora, a Argentina não tem. A Argentina é um país até mais instável do que a gente. E a Argentina teve um resultado muito melhor do que o nosso. Então, é inteiramente dentro do possível, e teria sido inteiramente dentro do possível para a gente combater essa pandemia num nível incrivelmente melhor, por várias ordens de grandeza. Mas talvez ainda seja possível fazer o que der, se a gente conseguir algum nível de estabilidade. Eu acho que alguma parte do poder no Brasil deve passar para o parlamento informalmente nos próximos meses. Eu acho que a discussão política no Brasil está acontecendo no Congresso, entre esquerda e direita, enfim, está acontecendo no Congresso. O governo está sendo meio deixado de lado para a resolução de problemas. Eu acho que isso deve continuar por um tempo, pelo menos. Agora, o autor da pergunta tem toda a razão, porque assim, é realmente uma dificuldade, é um impasse. Ok, obrigado, Celso. Laura, qual o estágio da pandemia no Brasil? O pior já passou ou a gente ainda tem que percorrer um caminho difícil até que a curva de crescimento da Covid-19 comece a diminuir? Qual a expectativa que você tem para isso? Uma pergunta difícil, mas vamos lá. Eu acho que nós temos vários
países, né? Aqui dentro, vários Brasis, como costuma dizer. Eu acho que na região norte, na região nordeste, a primeira onda passou. Pode ser que em alguns estados ela continue. Isso é preocupante, porque não é que seria uma segunda onda, é a extensão da primeira, né? A preocupação agora, no momento, é com o Centro-Oeste e Sul, especialmente com a chegada do inverno, e porque as doenças respiratórias começam a sazonalidade agora na região sul. E isso pode ter como foi falado, uma co-circulação com influenza e com a Covid disputando vagas no sistema de saúde. E aproveitando para falar um pouco do que os colegas disseram em relação à saúde, o que seria do Brasil se não tivesse um sistema único de saúde, né? O ideal seria realmente, como a Juliana falou, que houvesse uma ação coordenada. Mas, no momento, a gente fica entre uma ação fragmentada ou uma ação coordenada negacionista. E aí, entre ter uma ação coordenada negacionista ou uma ação fragmentada, se a gente não pode ter, no momento, uma ação coordenada, talvez a fragmentada, mas, assim, nós temos uma atenção primária que ela é respeitada por vários países do mundo. É um sistema universal, com agentes comunitários de saúde que poderiam estar fazendo os testes. Muitos municípios fazem isso no Brasil. Está fazendo os testes rápidos em casa, acompanhando os doentes crônicos, vendo o isolamento, e a gente, há poucos anos, diminuiu o financiamento ao SUS, né? Está subfinanciado. A gente tirou as forças do Sistema Único de Saúde, entendendo que a resposta estava no sistema privado. Deixando bem claro que eu falo, às vezes, sistemas, mas pela Constituição a gente tem um Sistema Único de Saúde, e o sistema privado ele é complementar ao Sistema Único de Saúde, mas a gente tem um Sistema Único de Saúde. E talvez a gente estivesse numa situação muito pior se o sistema de vigilância em saúde do país não tivesse servidores qualificados que, mesmo com todo, forte falar, né, mas o desgoverno, o desserviço no Ministério da Saúde, eles conseguem mostrar um trabalho bem eficaz. Depois, talvez antes de terminar, que já são 17, 18, eu posso falar um pouco também sobre esse comunicado, Paulo Lino, do Ministério da Economia, parece que foi divulgado esses dias ou hoje, sobre a volta segura ao trabalho, ok? Ok. Juliana, faço praticamente a mesma pergunta que foi feita a Laura para você, sobre o ponto de vista da crise econômica, né? Qual o estágio dessa crise no Brasil? O pior já passou? E o que a gente pode esperar para o período pós-pandemia em termos econômicos? Por favor. É muito difícil também, né? Mas, bom, se a gente for olhar para os dados de alta frequência, a gente já vê não vou dizer nem recuperação parcial, mas uma queda menor nos dados de maio e junho, tá? Só que a gente precisa ter algumas questões presentes. Primeiro, é que essa crise que a gente teve, a gente despencou o nível de atividade e a gente não vai ter uma volta em V. A gente vai ficar lá embaixo e vai ficar oscilando o nível de atividade. Isso a gente já está vendo, por exemplo, aqui em Porto Alegre, onde eu moro, a gente abriu as atividades, houve um aumento do contágio, houve uma maior lotação dos leitos hospitalares e houve um novo fechamento. Então, esse movimento de abre e fecha, ele deve acontecer aí durante um bom tempo, né? Além disso, existe a incerteza das pessoas. Ou seja, abriu o shopping, mas eu não fui para o shopping, porque eu tenho medo de pegar a Covid. E isso acontece com um número muito grande de pessoas. Então, é a incerteza com relação à permanência do negócio e é a incerteza pessoal de que eu vou estar segura
indo para essa atividade, né? Então, esse é o nosso novo normal, até que exista a vacina, né? E essa incerteza também, a gente pode ver, tu falaste, Paulo, sobre, saiu hoje no relatório de inflação a previsão de queda para o PIB de 6,4% em 2020, né? Ontem o FMI divulgou a previsão de queda de 9,1% no produto interno brasileiro. Então, existe uma dúvida ainda muito grande, né? Então, é a incerteza que vai nos guiar e a gente vai ter que aprender com esse novo normal. E, para isso, muito importante a atuação do governo. Eu queria só, bem rapidamente, referenciar que na terça-feira, acho que na terça foi divulgada a ata do Copom, e no item 14, quem tiver a oportunidade, vá lá e leia, existe uma menção à função desses programas do governo como uma forma de retomar, de recompor a demanda agregada. Então, acho que o caminho é por aí mesmo. Obrigada. Ok, muito obrigado. Antes das considerações finais, né, eu queria, em nome do Sinal, dizer que a gente tem uma estranha constatação e que, ao mesmo tempo, é muito triste, né? A gente vê pelo mundo todo o engrandecimento que está tendo os estados, né, os servidores públicos, os estados que têm conseguido combater a Covid em todos os países. Então, a valorização do servidor público por estar na linha de frente desse combate, ela tem sido muito valorizada. E no Brasil, eu acho que nós nunca tivemos um momento em que o servidor público não fosse tão achincalhado, tão ofendido por um governo, como se nós fôssemos os culpados por toda a crise fiscal pelo que passa o país. E a gente fica vendo essa contradição e pensando como é que a gente vai virar esse jogo, porque a sociedade depende do servidor público, a sociedade depende do Estado brasileiro, e cada vez se pensa em diminuir mais esse Estado e diminuir mais o número de servidores públicos. Então, a gente tem congelamento de concursos, a gente tem ameaças de redução de salários dos servidores, você tem todo um trabalho feito para que haja um retrocesso no serviço público brasileiro, uma precarização do serviço público brasileiro, no momento em que nunca o Estado precisou tanto do serviço público. Então, é um contrassenso que está ocorrendo e que eu acho que todos nós devemos nos preocupar e devemos lutar contra isso, tentando de todas as formas mostrar a importância do servidor para a sociedade. Eu acho que a sociedade não se apercebeu ainda, até por força de toda essa campanha midiática que é feita, crucificando o servidor público, a sociedade ainda não se apercebeu o quanto é importante o servidor público para ela. Não fosse o servidor público, hoje o tamanho da crise da pandemia da Covid seria muito pior. E mais internamente, né, falando mais corporativamente, o Sinal mantém-se firme na sua posição de manter o trabalho remoto excepcional e temporário que estamos tendo agora até o final da pandemia, e que um eventual retorno ao trabalho presencial neste momento ele é precipitado, ele é apenas para justificar uma narrativa do governo, expondo a saúde dos servidores do banco e de seus familiares a um risco desnecessário. Achamos e temos certeza que ainda não é a hora de voltar. E, para uma rodada final, para as considerações finais dos nossos convidados, eu agradeço imensamente a participação, em nome do Conselho Regional de Porto Alegre, eu peço pela ordem Juremir. Bem, antes de mais nada, eu quero agradecer por ter podido participar desta mesa virtual. Foi muito interessante ouvir todo mundo e creio que há um ponto em comum, a ideia de que a pandemia acabou com um mito,
o da desimportância do Estado. Acho que isso aparece em todas as falas. A importância do Estado, a importância do servidor público, o quanto o SUS, como serviço público, tem sido fundamental para diminuir o tamanho do estrago no Brasil. O que vem pela frente é difícil saber, mas temos essa convergência. Precisamos do Estado e, como foi bem dito, na hora do desespero, não havia uma solução de mercado disponível. Não tinha na prateleira das narrativas liberais a solução. Todo mundo correu para o Estado, porque é para isso mesmo que o Estado serve, é por isso que ele é importante, é por isso que nós precisamos contar com ele. Eu espero que essa lição seja aprendida. Como eu disse, eu tenho dúvidas sobre a capacidade da humanidade de aprender lições, mas seria interessante que se registrasse e levasse em consideração para o futuro, em todas as áreas. Nós temos visto no dia a dia o quanto, na hora difícil, é o Estado que tem capacidade de apresentar, ao menos, algum paliativo. Às vezes não tão rápido, às vezes não tão eficaz, às vezes não tão bem organizado, mas o necessário, o fundamental, e que não seria da iniciativa privada e viria. É uma grande lição. Será que os liberais estão atentos? Estão ouvindo? Estão percebendo? Ou estão sendo apenas cínicos? Dado que é preciso, no momento, eles aceitam e depois vão cuspir no prato. É o tipo de questão que fica. Outro ponto, e finalizo, é em relação às nossas capacidades de escolha eleitorais. E por isso o meu ceticismo. Eu não imaginava que o Brasil pudesse escolher tão mal. E não imaginava que o tão mal fosse capaz de ser tão realmente mal. Nós estamos no meio da pior crise possível. Eu, nos meus 58 anos de vida, nunca tinha visto nada parecido. Vimos outras crises, mas desse tamanho, dessa magnitude, esse inimigo que não adianta, quando a gente sai à rua, não adianta sair com guarda-costa, tá na esquina de revólver na mão, é um inimigo ardiloso, terrível. Eu nunca tinha visto nada parecido. Ainda mais sem coordenação. É curioso, é um paradoxo. Nós temos um capitão no poder e justamente o que nos falta é comandante. Muito obrigado. Obrigado, Juremir. Um prazer, mais uma vez, contar com você no evento do Sinal. Estamos todos torcendo pela sua recuperação total, o mais rápido possível. E passo para as considerações finais para a Laura e agradecemos a sua participação, Laura. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Como eu disse no início, era um time muito bom para se conversar, para fazer um webinar. Se pudesse guardar vocês numa caixinha, para a gente passar por várias localidades do país, para a gente conversar sobre esse assunto de forma lúcida, como foi feito aqui. Falando um pouco do comunicado que saiu do Ministério da Economia, comunicado 1 de 2020 do Ministério da Economia, que o título é Organização do Trabalho Seguro em Tempos de Covid. Primeiro que seguro é complicado nesses tempos de pandemia, né? E aí ele fala alguns itens, como ventilação natural, e isso é difícil porque há algumas áreas confinadas no serviço público, inclusive no Banco Central, e em algumas áreas que as janelas estão lacradas e que você não tem opção de abrir para arejar o ambiente. Ele fala do descarte adequado de materiais EPIs, então teríamos que ver como é que isso seria feito. Estímulo à higienização da própria estação de trabalho, então eu fico pensando
Como é que a gente vai fazer? Vai ter um material de limpeza em cada sala, disponível para cada servidor, né? Priorizar reuniões e eventos virtuais, é o que está sendo feito no momento. Redução do uso do elevador. Distanciamento de 1 metro, e há uma discussão internacional se o correto seria 1 metro, 1,5 metros ou 2 metros, né? Mas o comunicado fala em 1 metro. Reorganização dos processos de trabalho, incluindo trabalho remoto, e aí eu concordo com o Paulo Lino neste momento, o trabalho remoto é muito interessante, mas na volta, o pós-pandemia, que a gente ainda não sabe quando será, pode ser repensado, por exemplo, no aumento do percentual de teletrabalho dos servidores que tiverem interesse, né? E também fala das áreas comuns de uso coletivo que poderão ficar fechadas, como auditórios e outros itens. É o serviço público, falando do Banco Central, né? Tem departamentos no banco que estão sobrecarregados, como, por exemplo, com o auxílio emergencial, a movimentação de numerário está imensa, né? Porque como é que você disponibiliza dinheiro para as pessoas? Essas pessoas não conseguem fazer a movimentação, elas não foram educadas financeiramente para fazer esse tipo de movimentação. Então, elas precisam de dinheiro em espécie. E isso nos deixa um pouco mais de trabalho, nos coloca em mais riscos. Então, isso tudo tem que ser pensado daqui para frente. A gente foi colocado numa pandemia e teve que encontrar soluções rápidas e fáceis de executar, às vezes nem sempre, mas logo após a pandemia a gente vai ter que repensar como prestar esse serviço, porque é um serviço muito necessário. Não falo só do Banco Central, né? Falo do serviço público como um todo. Então é isso. Tenhamos esperança que as coisas melhorem, apesar do cenário que se encontra, especialmente no Brasil. E mais uma vez, obrigada ao convite e a todos os colegas que participaram do webinar. Obrigada. Obrigado, Laura. Juliana, para as considerações finais e despedidas, por favor. Rapidamente, eu só queria ratificar o que o Celso disse da necessidade de pensarmos numa resposta mais ágil do Estado às necessidades da sociedade, né? E também, em termos da crise econômica, eu queria reforçar essa ideia de que não foi o combate à pandemia que nos trouxe a crise, senão a própria pandemia, e que não há uma alternativa que não combatê-la, né? Com isso, eu me despeço, agradeço pela oportunidade, digo que aprendi bastante e torço, Juremir, para que tu fiques bom logo. Um abraço a todos. Boa tarde. Obrigado, Juliana. Celso, para as considerações finais, despedidas. Bom, só me resta agradecer aos participantes, foram excelentes as intervenções, também aprendi bastante, como a Juliana falou, e eu só me resta torcer para que a gente consiga admitir que a crise atual mostra que a gente fez tudo errado nos últimos anos e que, de agora em diante, a gente aprenda com nossos erros e passe a ter posturas mais adequadas aos desafios diante do país no período que agora se encerra. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Celso. Eu queria, em nome do Sinal, agradecer a participação de todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, especialmente em nome do Sinal Porto Alegre, que foi quem promoveu este webinar, e agradecer aos nossos convidados que trouxeram informações, opiniões tão relevantes para a gente entender essa crise, para a gente conviver com ela, sendo obrigado a conviver com ela e ter esperanças de passar por ela para um momento melhor para toda a humanidade. Obrigado a todos, um bom final de tarde a todo mundo e que estejamos juntos daqui a algum tempo, num outro momento mais feliz do que esse. Continuemos nos cuidando. Obrigado, até logo.